Capítulo 15. Oshima embarca em seu Miata e acende os faróis, pisa no acelerador e faz voar alguns pedriscos que batem no fundo da lataria. O carro se afasta de ré e logo em seguida a frente se volta na direção de onde viemos. Ele ergue uma mão e se despede de mim. Também ergo a minha em resposta. As luzes traseiras são engolidas pela escuridão. O ronco do motor se extingue e depois a quietude da floresta preenche o vazio. Entro na cabana e tranco a porta por dentro. Mal me vejo sozinho, um silêncio viscoso me envolve como se há muito aguardasse esse momento. O ar noturno gelado me faz duvidar se estamos realmente no começo do verão, mas já é tarde para acender o fogareiro. Agora só me resta mergulhar no saco de dormir e cair no sono. Minha cabeça está anuviada por falta de sono e sinto dores em diversos músculos por causa da longa viagem de carro. Torço o parafuso do lampião e diminuo a intensidade da luz. A penumbra invade o quarto e as sombras reinantes nos cantos do aposento se intensificam. Com preguiça de me trocar, mergulho de parca e jeans no saco de dormir. Fecho os olhos e tento dormir, mas não consigo. O corpo solicita com insistência um sono reparador, mas a consciência é um bloco frio totalmente alerta. Vez ou outra, o pio agudo de um pássaro noturno quebra o silêncio. Ouço também outros ruídos cuja origem não consigo estabelecer. Algo pisando folhas secas, pesando sobre galhos que se atritam, respirando ruidosamente. Todos os sons provêm de lugares bem próximos à cabana. As tábuas da varanda rangem e às vezes de maneira sinistra. Sinto-me sitiado por uma horda de desconhecidos habitantes do reino das sombras. Tenho a impressão de que alguém me observa. Esse olhar me queima a pele. O coração produz ruídos secos. Mergulhado no saco de dormir, entreabro diversas vezes os olhos e espio o interior do aposento revelado pela luz mortífera do lampião, a fim de me certificar de que não há realmente ninguém ali. A grossa tramela fecha a porta com firmeza e a pesada cortina veda por completo a janela. Estou seguro. Não há ninguém além de mim no quarto. Ninguém me espia pela janela. Ainda assim, a impressão de que há alguém me observando não se desfaz. Sinto às vezes aguda falta de ar e também sede. Quero água. Mas se eu beber a esta altura, na certa ficarei com vontade de urinar em seguida e não tenho vontade de sair na escuridão noturna para satisfazer minhas necessidades. Vou suportar o desconforto até que amanhã chegue. Curvo-me em posição fetal dentro do saco e sacudo a cabeça de leve. Ora, onde já se viu? Você está todo encolhido, com medo do silêncio e da escuridão, como um menininho apavorado. Esta é a sua imagem real? Diz atônito um menino chamado Corvo. Você sempre se julgou valente e, pelo visto, não é. Nesse momento, está prestes a chorar. Se bobear, é até capaz de fazer xixi nas calças. Eu o deixo caçoar à vontade. Fecho os olhos com firmeza, puxo o zíper do saco até a altura do nariz e expulso qualquer pensamento da mente. Não abro mais os olhos, mesmo que a palavra soturna da coruja flutue na noite, mesmo que um baque distante agite o ar, mesmo que algo pareça se mover no interior do aposento.
Imagino que estou sendo testado. Oshima dormiu diversas noites nesta cabana quando tinha minha idade e, com certeza, experimentou o mesmo tipo de terror. Foi o que ele quis dizer com... Há diversos tipos de solidão. Acho que ele sabia como eu me sentiria durante a longa e solitária noite neste local, porque ele também se sentiu assim no passado. Ao me dar conta disso, relaxo um pouco. Sou até capaz de tracejar com o dedo o contorno do passado que, como uma sombra, transpõe o tempo e surge nítida diante de mim. E, sobreposta à sombra, vejo minha imagem. Respiro fundo. Então, sem saber como, adormeço. Acordo pouco depois das 6 da manhã. O chilrear dos pássaros cai do alto em vigorosa chuveirada. As aves saltitam atarefadas de galho em galho e se chamam umas às outras com estridentes pios. Estas mensagens não contêm a ressonância sombria dos pássaros noturnos. Saio do saco de dormir, abro as cortinas e confirmo. A treva noturna se foi sem deixar resquício. A natureza resplandece em frescos matizes de ouro. Risco um fósforo, acendo o fogão, fervo a água mineral e tomo um chá de camomila. Do saco de provisões, tiro um pacote de bolachas salgadas e como algumas com queijo. Em seguida, vou à pia, escovo os dentes e lavo o rosto. Visto um impermeável por cima da parca e saio da cabana. A luz matinal se filtra por entre as árvores altas e ilumina a clareira diante da varanda. Vejo colunas de luz em toda parte e dentro delas a névoa matinal vagueia como um espírito recém-nascido. Inspiro fundo e o ar destituído de impurezas assombra meus pulmões. Sento num degrau da varanda e contemplo os pássaros que saltitam entre as árvores. Apuro os ouvidos ao seu gorjeio. Muitos voam em pares. Lançam repetidos olhares aos respectivos companheiros, confirmando-lhes a posição. Piam, chamando-se mutuamente. O riacho corre no interior da floresta em local próximo à cabana. Eu o localizo pelo burburinho. Há uma espécie de poço rodeado de pedras onde a correnteza para momentaneamente e descreve um redemoinho de padrão intrincado para logo em seguida recuperar a vivacidade e se despejar curso abaixo. De pureza cristalina, a água me encanta. Apanho-a na palma da mão em concha e bebo. É doce e gelada. Deixo as mãos na água por alguns momentos. Preparo um omelete de presunto na frigideira, tosto o pão na grelha pequena. Fervo o leite na caçarola e o tomo. Em seguida, levo uma cadeira para a varanda, sento-me nela, descanso ambos os pés no gradil e leio um livro durante a manhã com toda a calma. Nas prateleiras montadas por Oshima, existem algumas centenas de livros estocados. Só alguns são de ficção. Aliás, peças clássicas bastante conhecidas. Mas a maioria dos exemplares é de filosofia, sociologia, história, psicologia, geografia, ciências naturais e economia. Oshima, que quase não frequentou a escola, na certa resolveu estudar sozinho as matérias básicas de conhecimentos gerais. Os livros abrangem uma grande e, em certo sentido, incoerente variedade de assuntos. Apanhe um livro que tem por tema o julgamento de Adolf Eichmann. Não tenho especial interesse por ele, mas guardei vagamente na memória que Eichmann fora um criminoso de guerra nazista. Eu só peguei esse livro porque meu olhar caiu casualmente sobre ele. Fico então sabendo como era eficiente esse coronel da SS, de óculos de aro metálico e cabelos ralos.
Logo após o início da guerra, Eichmann foi encarregado pelo comando nazista da tarefa de dispor definitivamente, ou seja, de perpetrar o assassinato em massa dos judeus e passa a pesquisar objetivamente a melhor maneira de se desincumbir dessa tarefa. Ele traça um plano. O aspecto moral da ação quase não lhe chega ao consciente. A única coisa que o preocupa é de que maneira dispor dos judeus em curto espaço de tempo e sem gastar muito. De acordo com seus cálculos, o número de judeus em terras europeias chegava a estonteantes 11 milhões. Quantas composições de quantos vagões cada ele precisaria arrumar e quantos judeus caberiam em cada vagão? Quantos dentre eles morreriam de morte natural no percurso? De que maneira levar a cabo esse trabalho empregando o menor número possível de pessoas? Qual a maneira mais barata de dispor dos cadáveres? Queimar, enterrar ou dissolvê-los? Sentado à mesa, ele calculava incansavelmente. Em seguida, põe em prática o que apura e obtém resultado muito próximo ao das suas previsões. Até o fim da guerra, cerca de 6 milhões de judeus, pouco mais da metade inicialmente estipulada, tinham sido eliminados. Mas ele não sente culpa alguma. No banco de testemunhas da corte de Jerusalém, protegido por vidro à prova de balas, Eichmann parece não compreender por que se tornara alvo da atenção mundial, nem a razão da celeuma levantada em torno do seu julgamento. Ele se considera um simples técnico que encontrou a solução mais apropriada para a tarefa que lhe fora confiada. Não era exatamente isso que se esperava de burocratas conscienciosos em todo o mundo? Por que só ele tinha que ser tão perseguido? Leio a história deste empreendedor numa tranquila manhã enquanto ouço o gorjeio proveniente do interior da floresta. Na última página em branco do livro, há uma anotação a lápis de Oshima. Sei que é dele. A caligrafia é característica. Abre aspas. É tudo uma questão de imaginação. Nossa responsabilidade começa no âmbito da imaginação. Yeats escreve: In dreams begin responsibilities. Yeats escreve: In dreams begin responsibilities. E é isso mesmo. Considerado de modo inverso, pode ser que a responsabilidade inexista onde não haja imaginação, conforme se vê no caso de Eichmann. Imagino a cena. Oshima sentado nesta cadeira, fazendo a anotação nesta página do livro com o lápis bem apontado. Suas palavras ecoam em meu espírito. Fecho o livro e o ponho sobre os joelhos e penso a respeito da minha responsabilidade. É inevitável. Em minha camiseta branca havia sangue fresco. Eu o lavei com estas mãos. Havia tanto sangue que tingiu a pia de vermelho. Pode ser que um dia eu venha a ser cobrado pelo derramamento daquele sangue. Imagino a cena do meu julgamento. O povo me culpa, exige que eu assuma a responsabilidade pelo meu ato. Todos fixam em mim olhares severos e me apontam dedo em riste. Sustento que não posso assumir a responsabilidade de um ato que não me lembro de ter cometido. Não sei sequer o que realmente ocorreu.
Mas meus acusadores dizem: independentemente de quem seja o real proprietário do sonho, você é parte dele. Assim, tem de se responsabilizar pelos atos praticados nele. Afinal, o sonho se infiltrou em seu íntimo por intermédio das escuras aleias da sua alma. Do mesmíssimo modo que o coronel Adolf Eichmann foi sendo inexoravelmente enredado no distorcido e monstruoso sonho de Hitler. Largo o livro, ergo-me da cadeira e em pé na varanda alongo a coluna. Eu havia lido por muito tempo. Precisava me mover. Pego 2 garrafões de polietileno e vou ao córrego buscar água. Trago-o até a cabana e a despejo num tanque. Depois de repetir 5 vezes a operação, vejo que o tanque está quase cheio. Vou ao depósito nos fundos da cabana, apanho uma abraçada de lenha e a empilho ao lado do fogareiro. Descubro um fio de nylon desbotado e estendido num canto da varanda. Retiro roupas úmidas do interior da mochila, estico-as para desfazer as rugas e as ponho a secar no varal improvisado. Depois, tiro todas as coisas restantes na mochila e as exponho sobre a cama. Sento-me então à mesa e atualizo meu diário. Anoto um a um todos os acontecimentos com esferográfica de ponta fina e letra miúda. Tenho de descrevê-los com o maior número de detalhes possível, enquanto ainda estão nítidos na memória. Afinal, ninguém sabe com certeza quanto tempo o cérebro é capaz de armazenar uma lembrança de maneira correta. Exploro minha memória. Desperto do desmaio e me vejo caído num bosque nos fundos do santuário shintoísta. Está tudo escuro e há muito sangue em minha camiseta. Ligo então para a Sakura, vou ao seu apartamento e ali pernoito. Conto tudo a ela e não esqueço que ela fez por mim na ocasião. Sabe que não o compreendo direito? Se você ficasse quieto, podia imaginar quanto quisesse. Para que pedir permissão? Afinal, de que jeito eu saberia o que lhe vai na cabeça? Não é assim. O que eu imagino talvez seja muito importante para todo mundo. Depois do almoço, resolvo explorar a floresta. Conforme disse Oshima, é perigoso me embrenhar nela. Mantenha sempre a cabana dentro do seu campo visual. Aconselhar Oshima. Mas vou ter de passar os próximos dias sozinho neste local. Em vez de ignorar por completo a densa mata que me circunda como uma parede, acho melhor conhecê-la, mesmo que parcialmente. Sem levar nada nas mãos, deixo para trás a clareira ensolarada e adentro o escuro mar de árvores. Logo, descubro um caminho rústico. É apenas uma trilha que segue ao sabor dos acidentes topográficos, mas percebo aqui e ali vestígios de melhoramentos, como, por exemplo, pedras planas dispostas como lajes. Troncos grossos tinham sido jeitosamente inseridos em barrancos suscetíveis de desmoronar e providências tomadas para evitar que a passagem fosse coberta pela relva crescida. O irmão mais velho de Oshima deve ter feito tudo isso durante suas andanças por aqui. Sigo adiante acompanhando a trilha. Ela se transforma num aclive por algum tempo e logo em descida. Dou a volta a uma rocha grande e subo mais um pouco. De um modo geral, o caminho parece levar para cima, mas a subida não é íngreme. Árvores altas se erguem em ambos os lados da trilha. Troncos de coloração sombria, galhos grossos que se estendem em todas as direções, folhagem densa que esconde o céu sobre minha cabeça. No chão,
Erva e fetos crescem viçosos, absorvendo da melhor maneira possível a baixa claridade. Nos trechos totalmente desprovidos de luz, o musgo cobriu silenciosamente a superfície das rochas. Como num discurso que começa impetuoso e aos poucos se torna inseguro e desconexo, a trilha se estreita conforme prossigo e se perde na relva rasteira. Não vejo sinais de melhoramentos e aos poucos vai ficando difícil saber se o que existe diante de mim ainda é a trilha ou apenas algo semelhante a ela. Então, o caminho repentinamente desaparece, engolfado num mar de fetos verdejantes. Talvez a trilha continue mais adiante. Contudo, considero prudente confirmar numa próxima oportunidade. Tenho então de estar com roupas adequadas e melhor equipado. Paro e me volto na direção de onde vim e vejo um cenário totalmente desconhecido. Não há nenhum marco familiar, absolutamente nada que me dê algum alento. Sinistros troncos de árvores sobrepostos impedem a visão. Penumbra e ar estagnado verde escuro, nem o canto dos pássaros me chega aos ouvidos. Minha pele se arrepia como que atingida por súbita corrente de ar gelado. Não se preocupe, digo para mim mesmo. A trilha ainda está aí. O caminho que vim seguindo continua no mesmo lugar. Basta não perdê-lo de vista para retornar à claridade original. Asseguro-me cuidadosamente de que estou na trilha, acompanho-a passo a passo e retorno, enfim, à clareira diante da cabana, levando muito mais tempo do que na ida. O sol do começo do verão inunda a clareira e os pássaros continuam em busca de alimento com vibrantes trinados. Nada mudou desde o momento em que parti. Assim espero. A cadeira em que me sentava havia pouco continuava na varanda e diante dela permanece emborcado o livro que eu lia. Contudo, eu sentira que a floresta era realmente repleta de perigo. Digo a mim mesmo que não devo nunca mais me esquecer disso. O menino chamado Corvo já me alertara. O mundo está cheio de coisas que eu desconheço. Eu não sabia, por exemplo, que plantas podiam ser sinistras. Até agora, as que eu vira ou trocara eram urbanas, domesticadas, por assim dizer, e cuidadosamente podadas. Mas as que existem aqui, ou melhor, as que vivem aqui, são totalmente diferentes. Possuem força física, nos atingem com seu hálito, buscam suas presas com olhares penetrantes. Há algo nelas que faz pensar em magia negra e em antiguidade. Na floresta imperam as árvores, do mesmo modo que nas profundezas do mar reinam os seres abissais. Caso queira, a floresta pode me repelir ou me devorar, e as árvores provavelmente esperam que eu lhes pague o tributo do respeito ou do temor. E as árvores provavelmente esperam que eu lhes pague o tributo do respeito ou do temor. De volta à cabana, tiro a bússola da mochila.
Abro a tampa e me certifico de que a agulha aponta o norte. Ponho então a pequena bússola no bolso. Pode ter alguma utilidade numa emergência. Depois, torno a me sentar na varanda, contemplo a floresta e ligo o Walkman. Inicialmente ouço Cream e em seguida Duke Ellington. Eu havia gravado essas melodias antigas a partir da coleção de CDs de uma biblioteca. Ouço Crossroads repetidas vezes. A música acalma meus nervos excitados. Mas não posso continuar a ouvi-la indefinidamente. Se a bateria acabar, não poderei recarregá-la porque não há energia elétrica nesta área. E quando a bateria sobressalente também descarregar, não terei mais nada. Faço exercícios antes do jantar. Flexões abdominais, agachamentos, bananeiras, uma série de alongamentos. Cumpro a bateria de exercícios sem aparelhos programadas para locais restritos e para a manutenção das funções físicas. Embora monótona, a execução é simples e a carga suficiente para trazer resultado satisfatório. Quem me ensinou esta bateria foi um instrutor de academia. Esta série é uma das atividades físicas mais solitárias do mundo, explicou ele. É a preferida de prisioneiros confinados em solitárias. Concentro-me e realizo algumas séries. Continuo até o suor molhar minha camiseta. Depois de um jantar simples, saio à varanda e vejo uma miríade de estrelas brilhando sobre a minha cabeça. Eu não diria que pareciam incrustadas no firmamento, mas sim que tinham sido lançadas a esmo no céu. Nem no planetário eu vira tantas estrelas de uma única vez. Algumas, espantosamente grandes, brilhavam vividamente. Davam a impressão de que eu as alcançaria com as mãos caso tentasse seriamente. Visão maravilhosa de cortar o fôlego. Aliás, não só maravilhosa. É verdade, penso. Assim como as árvores desta floresta, as estrelas também têm vida, respiram e me contemplam. Estão a par de tudo o que andei fazendo até hoje e de tudo o que ainda farei doravante. Nada escapa ao seu olhar. Então, sob o resplandecente céu noturno, sou acometido por nova e violenta onda de pavor. O ar me falta e o coração se acelera. Tum-tum, 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 tum-tum. Eu vivera sob o intenso escrutínio destas incontáveis estrelas, mas nem me dera conta de que existiam. Jamais me passara pela cabeça considerá-las com seriedade. Aliás, não só a elas, pois quantas coisas além delas não haveria no mundo de cuja existência eu não tinha a menor ideia ou não me dera conta. Penso nisso e me sinto irremediavelmente pequeno e incapaz. É inevitável. Entro na cabana, preparo o fogareiro empilhando a lenha com cuidado. Faço bolotas com o jornal velho que encontrei numa gaveta, ateio fogo e me certifico de que as labaredas alcançam a lenha. Aprendi a acender fogueiras no acampamento de verão para onde fui mandado na época em que cursava a escola primária. O acampamento foi uma experiência terrível, mas servira para alguma coisa. Abro por completo o abafador da chaminé e deixo o ar externo entrar. Demorou um pouco, mas afinal, uma das madeiras pega fogo. Depois, a chama passa para as outras. Fecho então a tampa do fogareiro, posiciono uma poltrona diante dele, ponho o lampião ao alcance da mão e continuo a ler. Quando o fogo se transforma num único núcleo e cresce, ponho uma chaleira com água sobre o fogareiro e a deixo ferver.
A tampa tilinta de maneira agradável. Nem todos os planos de Eichmann foram postos em prática com facilidade, claro. Por vezes, algum detalhe local impedia que seus projetos seguissem o curso programado. Nesses momentos, Eichmann mostra que é um pouco humano, ou seja, se enfurece. Ele odeia o fator imprevisível que ousa destruir seus cálculos precisos incansavelmente refeitos à escrivaninha. Um trem se atrasa. A burocracia retarda medidas que deviam ser tomadas com rapidez. Funcionários são alocados em novos postos e suas vagas não são preenchidas com a devida agilidade. A frente oriental desmorona e guardas de campos de concentração são mandados para lá. O suprimento de gás se mostra insuficiente. A estrada de ferro é bombardeada. Eichmann chega até a odiar a própria guerra. Ela é o fator imprevisível que lhe perturba a execução dos planos cuidadosamente calculados. Durante o julgamento, Eichmann, impassível, relata a um tais acontecimentos. Sua memória é espantosa. Parece até que toda a sua vida nada mais é que uma sucessão desses minúsculos detalhes. Quando o relógio indica que são 10 horas, largo o livro, escovo os dentes e lavo o rosto. Fecho o abafador da chaminé para que o fogo se apague naturalmente enquanto durmo. Brasas iluminam o quarto em tons de laranja. O interior morno e aconchegante desfaz a tensão e o medo. Mergulho no saco de dormir vestindo apenas camiseta e shorts e consigo fechar os olhos com maior naturalidade que na noite passada. Penso um pouco em Sakura. Que bom seria se eu fosse realmente sua irmã, dissera ela. Decido, porém, não pensar mais em Sakura. Preciso dormir. Uma lenha se parte no interior do fogareiro. Sou então arrastado para dentro de um sonho confuso. O dia seguinte é a repetição do anterior. Às 6 da manhã, acordo com o chilrear de pássaros, fervo a água, tomo chá, faço a refeição matinal. Sentado na varanda, leio um livro, ouço música em meu Walkman, vou buscar água no riacho, ando outra vez pela trilha na floresta. Dessa vez, levo comigo a bússola. Observo-a em diversos pontos da trilha para saber mais ou menos em que direção se situa a cabana. Com uma machadinha que descobri no depósito, faço marcas simples em troncos de árvores. Afasto a erva que cresceu demais e exponho a trilha. A floresta continua escura e densa como ontem. Árvores altas me circundam como uma parede espessa. Algo escuro e indistinto oculto entre as árvores, como um animal num quadro trompe d'oeil, parece observar meus movimentos. Contudo, já não sinto o terror arrepiante que experimentei ontem. Eu havia construído minhas regras e as seguia cuidadosamente. Sei que, deste modo, não me perderei. Assim espero, ao menos. Alcanço o ponto onde parei ontem e sigo adiante. Ponho o pé no mar de fetos que encobre a trilha. Depois de andar alguns metros, descubro a continuação da trilha. Mais adiante, uma parede de troncos me circunda outra vez. Faço cortes com a machadinha em alguns deles para marcar o caminho de volta. Num galho acima da minha cabeça, um pássaro grande rufla as asas com estrépito. Ele talvez me considere um intruso e esteja tentando me afastar. Olho para cima e procuro em torno, mas não o vejo. A boca está seca e me obriga a engolir a saliva. A deglutição produz um som incrivelmente alto. Pouco adiante, encontro uma clareira arredondada. Cercado de imponentes árvores, o local lembra o fundo de um gigantesco poço. Raios de sol se infiltram por entre os galhos e incidem em linha reta como luz de holofote na área em torno dos meus pés. Esta clareira parece se revestir de um sentido especial.
Sento-me no meio da luz e aprecio o mormaço. Tiro do bolso um tablete de chocolate e me deleito com a doçura que se espalha dentro da boca. Reconheço uma vez mais a enorme importância do sol na vida humana. Todo o meu corpo aprecia cada segundo do seu precioso calor. A violenta sensação de solidão e impotência que a visão daquelas incontáveis estrelas provocou ontem à noite em mim se foi por completo. O tempo passa, o sol se desloca e a claridade se esvai. Eu me levanto e retorno à cabana pelo caminho marcado. Depois do almoço, nuvens negras vedam de repente o firmamento. A atmosfera se tinge de cores misteriosas. Não tarda muito, uma chuva violenta começa a cair e o teto e as janelas da cabana se põem a gemer dolorosamente. Tiro as roupas com rapidez e saio na chuva. Lavo a cabeça e o corpo com sabonete. A sensação é maravilhosa. Berro palavras sem nexo. Pingos de chuva gordos e duros como pedregulhos me atingem com violência. Provocam um tipo de dor revigorante que talvez se assemelhe a de ritos religiosos. Batem em minhas faces, pálpebras, peito, barriga, pênis, testículos, costas, pernas e nádegas. Não consigo sequer manter os olhos abertos. Há algo místico nesta dor, com certeza. Sinto que o mundo me dispensa um tratamento justo e isso me alegra. Uma repentina sensação de liberdade me invade. Ergo os 2 braços para o alto, escancaro a boca e bebo a água da chuva. Retorno à cabana e me enxugo com uma toalha. Sento-me na cama e observo meu pênis. Um pênis sadio, de coloração clara, recém-liberto do prepúcio. Depois do banho de chuva, a glande ainda arde um pouco. Contemplo longamente esse estranho órgão que, apesar de me pertencer, quase nunca obedece à minha vontade. Sinto como se ele ruminasse pensamentos diferentes daqueles que habitam o meu cérebro. Assim como eu, Oshima, que aqui permaneceu algum tempo na época em que tinha minha idade, teria também sofrido os tormentos do desejo sexual? Acredito que sim. É típico da minha idade. Contudo, não consigo imaginá-lo resolvendo sozinho esse problema. Oshima me parece distante demais, quase transcendente para recorrer a esse tipo de solução. Sou uma pessoa diferente, dissera ele. Que teria tentado me dizer? Não consigo entender. Mas ele não disse só por dizer, sei disso, nem pretendeu fazer uma insinuação. Estendo a mão e penso em me masturbar. Reconsidero e desisto. Quero preservar por mais algum tempo esta misteriosa sensação de pureza que me restou depois do violento banho de chuva. Calço shorts limpos, inspiro algumas vezes profundamente e inicio os exercícios de agachamento. Depois de repetir 100 vezes, passo para mais 100 abdominais. Concentro a atenção em cada um dos músculos. Quando termino a carga de exercícios, sinto a mente desanuviada. Lá fora, a chuva tinha parado. O sol se mostrava entre nuvens esgarçadas e pássaros cantavam outra vez. Mas você sabe muito bem que essa calmaria não resistirá muito tempo. Como bestas insaciáveis, eles o perseguirão. Se embrenharão com você na densa floresta. São resistentes, obstinados, impiedosos, desconhecem o cansaço e nunca desistem. Mesmo que você resista e não se masturbe agora, hão de assumir a forma de sonhos eróticos e surgir à sua frente mais tarde. E nesses sonhos pode ser que você violente sua irmã e sua mãe.
Não cabe a você controlar os acontecimentos. Isso está acima de suas forças. Só lhe resta aceitar. Você tem medo da imaginação e dos sonhos mais ainda, assim como da responsabilidade que começa nos sonhos. Contudo, não pode deixar de dormir, e se dormir, os sonhos virão. Se está desperto, pode conter a imaginação, mas não os sonhos. Deitado na cama e com os fones no ouvido, ouço Prince. Concentro a atenção nessa estranha música sem cortes. A primeira bateria se esgota no meio de Little Red Corvette. O som desaparece como que sorvido por areia movediça. Retiro o fone dos ouvidos e ouço o silêncio. O silêncio é realmente audível. Sei disso agora.